programa de hoje, o cara que inspirou um dos maiores personagens do cinema nacional. Vai subir, ninguém! O Capitão Nascimento, escritor, palestrante e o ex-capitão do BOPE. Eu vivo num ambiente de uma polícia muito corrupta. Eu nunca neguei isso e eu fiz 2 filmes sobre isso. E tomei muita porrada por fazer filme sobre isso. O Casca-Grossa, Rodrigo Pimentel. Rodrigo! Fala, Pimentel. Tudo bom? Tudo bem, Rodrigão? Obrigado pelo convite, viu? Obrigado você por ter vindo aqui. Você sabe que eu queria falar desse negócio. A gente estava conversando outro dia sobre o negócio da Marielle. A Marielle no começo era quem matou Marielle? Sim. Matou Marielle, isso aí é do jornal. Manifestações. Que a gente tava conversando sobre manifestações na rua, tal, não sei o quê. Aí, quem mandou matar Marielle? Agora ninguém mais fala nada, porque a gente vê, quando chegou ali no negócio, já não tem mais esquerda, não tem mais direita, não tem mais não tem... Aí já virou... O que é isso, hein? Como é que é essa... Olha que confusão. Essa confusão que agora tá, que ninguém mais sabe, porque agora... Né, agora tá mais ou menos explicado, mas ninguém mais quer saber... Ninguém quer saber a fundo. Isso. Parou esse negócio. Tem que aprofundar. Quando tu tem um homicídio em qualquer lugar do mundo, você tem... A polícia busca o autor, busca a dinâmica do homicídio, a polícia busca o mandante e a polícia busca a motivação. Hoje você tem o autor muito bem estabelecido, porque ele confessou. Sim. O Rony Lessa. Você tem a dinâmica, porque a Polícia Civil do Rio de Janeiro conseguiu achar a dinâmica do Cobalt, do carro, da arma HK. E você tem hoje uma delação premiada do Rony Lessa indicando os mandantes. Só para lembrar, para quem está nos vendo, a Lei 12.850, que é a lei que foi sancionada pela Dilma em 2013, da delação premiada, ela estabelece o seguinte, que delação premiada não é prova, e ponto final. Delação premiada é uma forma de você obter a prova. Isso. É isso que diz a lei. E então o que nós temos hoje efetivamente é uma delação do Rony Lessa apontando os Brazão e apontando também o delegado Rivaldo. Isso, na minha opinião, é frágil. Eu conheci Marielle, admirava Marielle, defendi Marielle em redes sociais dos ataques covardes que ela recebeu, mas infelizmente é frágil. E eu falei isso há algumas semanas, as pessoas me criticaram muito em função disso, mas hoje muitas pessoas já estão dizendo que é frágil. E o próprio PSOL, o deputado federal Chico Alencar, está pedindo mais investigações. Isso é importante demais. Eu vou te contar uma coisa, Emílio, que a gente tem que prestar atenção. No domingo, uma matéria sobre a delação do Lessa. O Lessa diz, basicamente, que o tal do Macalé, que já morreu, pediu para ele para matar o Freixo, insistiu com ele pela morte do Freixo durante muitas semanas, e ele falou, não dá para matar o Freixo, porque o Freixo tem uma proteção policial, o Freixo vai chamar muita atenção. E depois esse Macalé sugeria outros alvos. Pessoas que são expoentes do PSOL no Rio de Janeiro, que é o Chico Alencar, que é o Tarcísio, vereador, deputado federal hoje, o Renato Cinco. São expoentes mesmo do partido. E a última opção seria a Marielle. Se for verdade o que o Lessa está falando, a motivação não está muito bem estabelecida. Porque a Marielle foi um alvo de oportunidade. Eles começaram com o Freixo, e depois com o Renato Cinco, depois com o Chico Alencar, depois com o Tarcísio e depois para a Marielle. Então, na minha opinião, é minha opinião humilde, a motivação está muito mal estabelecida, e você levar isso para um júri popular é confuso e é frágil. Então, eu torço muito para que a investigação continue. Mas o que você acha? E agora, se você me perguntar a opinião minha pessoal dos Brazão, os Brazão caçados pelo TRE, o Brazão preso na operação Cadeia Velha, o Brazão reconduzido ao cargo de deputado por um voto do STF do Lewandowski, o Brazão envolvido e investigado na máfia dos combustíveis, sabe? É uma figura ruim para o Rio de Janeiro, de fato. Inclusive o irmão dele era secretário do Eduardo Paes. Então são as questões do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é isso, o Rio de Janeiro é confuso. Na sacanagem não tem esquerda e direita, é todo mundo muito envolvido. De fato, o PSOL, há alguns anos, foi peça-chave na investigação da Operação Cadeia Velha. O PSOL no Rio de Janeiro, ele fez uma ação popular,
essa ação popular, ela ajudou o Ministério Público Federal na Lava Jato. Então, o PSOL no Rio de Janeiro foi aliado da Lava Jato. E, em função disso, muitos deputados do MDB foram presos na Operação Cadeia Velha. É opinião minha, repito. Eu acho essa linha muito mais inteligente do que a linha de um terreno que a Marielle estava atrapalhando, sabe? É opinião minha. Porque isso é o que está naquela delação, né? Exato. E outra coisa me surgiu na delação, espero que os policiais estejam atentos a isso, o Lessa insistia em devolver a arma. O Lessa dizia, eu tenho que devolver essa HK, eu tenho que devolver essa HK. O Lessa diz que ele ia ganhar 10 milhões de dólares para matar Marielle. É um valor muito fora do mercado da pistolagem no mundo, né? 10 milhões de dólares é muito dinheiro. E se o Lessa queria tanto devolver essa HK, essa arma HK, que é uma submetralhadora, né? Eu começo a pensar que essa arma foi retirada de algum paiol, de algum acervo, né? Porque ele tinha tanto motivo para devolver essa arma, porque tanta insistência. Então, a minha opinião é que depois da divulgação da delação do Lessa, eu não tenho mais tanta esperança na condução dessa denúncia, sabe? Eu acho até que é um crime muito politizado, com muita mídia, que o Alexandre de Moraes vai aceitar a denúncia, mas eu não tenho certeza da condenação. Eu dizia isso de forma isolada há 3 semanas, há 4 semanas. Hoje eu já vejo jornalistas do Brasil, até de esquerda, repetindo o que eu falei. Tá? E Emílio, em 24 de março, eu dei uma entrevista para um antagonista, quem quiser pode checar, onde o antagonista perguntou, Pimentel, foi crime de tráfico? Eu falei, não, eu desconfio de milícia ou crime político. E eu cometi uma indelicadeza, eu disse para o antagonista, olha, eu acho que o alvo é o Freixo, porque o Freixo é o símbolo do PSOL no Rio de Janeiro. É o símbolo da esquerda no Rio de Janeiro. Eu acho que alguém pensou em matar o Freixo e mudou de ideia, porque o Freixo tinha uma proteção policial, de bons policiais, tinha carro blindado. E o que eu falei em 2018, Emílio, o Lessa disse agora na delação. O Lessa disse exatamente isso. O alvo era o Freixo, o tal do Macalé insistiu no Freixo. Agora, o que é preocupante é que o Lessa não diz que ouviu do Brazão, perdão, ele ouviu do Brazão em alguma circunstância assim, mas ele diz o tempo todo que ele negociava com o tal do Macalé e o tal do Macalé negociava com o tal do Robson Peixe. Isso vai tornando cada vez mais frágil, né? Eu ouvi dizer, mas eu tenho muita fé, camarada, porque de fato, eu te falei, o Rio precisa tomar jeito. Há algumas semanas eu li uma matéria no Correio Brasiliense, onde o Correio Brasiliense diz que a Polícia Federal, no relatório, aponta que metade da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, 37 deputados estaduais, estão de alguma forma envolvidos com tráfico ou com milícia. Então isso é preocupante. A gente começa a entender que não tem solução policial para o Rio de Janeiro. É realmente a solução do voto. É retirar todos esses 37 deputados que a Polícia Federal não deu o nome, tá? Tão pouco Correio Brasiliense. Mas se for verdade esse relatório da Polícia Federal, se o Correio Brasiliense realmente teve informação da PF em relação a isso, é o Rio de Janeiro que nós conhecemos. Está tudo dominado, como diz né? Como diz o próprio filme. Tá tudo dominado. Tá dominado! Tropa de Elite já cantou uma bola, né? Sim. De toda essa história. E eu acho que é interessante, você falou, você citou 2 vezes milícia, né? Uhum. E a milícia cresceu de uma forma gigantesca no Rio de Janeiro, com corrupção. Se você pode até me corrigir, mas eram policiais, né? Que viraram dentro de um processo de corrupção. Qual que é o tamanho hoje da milícia que você está falando, citando tantas vezes? E se é possível combater? Olha, há algumas semanas eu assinei um manifesto que todos os brasileiros deveriam assinar. Um manifesto dizendo assim, com milícia não tem jogo. Lógico, quem é que não vai assinar? Eu vou assinar isso aí, não tem jogo. Mas o partido político que colocou esse manifesto na internet, eu poderia ter colocado com tráfico também não tem jogo, mas ele colocou só milícia. E por que eu digo isso? Porque, de fato, a maior facção do Rio de Janeiro, o Comando Vermelho, de fato, comprou território de milícia. Então está tudo junto e misturado. Não existe mais diferença alguma, e bons jornalistas sabem disso, entre tráfico e milícia. Então qualquer pessoa que diga hoje, vamos combater a milícia e vamos esquecer o tráfico, é um idiota ou então uma pessoa mal intencionada, porque o CV, o Comando Vermelho, saiu vendendo
para a milícia alguns espaços e comprou outros espaços da milícia. É um business. É um business, né? E em algumas regiões, o CV, o ADA e o terceiro comando, eles operam exatamente igual à milícia. E aí é um problemão pro Sami. Sami, a única coisa que o crime não atingiu o Rio de Janeiro era a economia local. O Comando Vermelho, ele respeitava qualquer atividade econômica do morador. O morador queria ter uma birosca, uma vendinha, um pequeno mercado, um pequeno açougue, ou um transporte alternativo legal através de mototáxi. Esse morador não era explorado pelo Comando Vermelho. E agora é? Agora é. Qualquer atividade econômica, a mais singela, pequenininha, paga. E como é que chegou a isso? Como é que a sociedade deixou isso acontecer? É o estado onde 5 governadores foram presos. Sim, ocupar território, ocupar poder, isso aí não tem jeito. Sim. Então, mas como é que chegou a esse ponto de estar dessa maneira, né? Porque, pô, você está falando de 35 deputados, é um negócio que, sabe, cresceu... Esse número, eu repito, é um número que o Correio Brasiliense buscou com alguma fonte na Polícia Federal, que eu até gostaria de saber se esse número é verdadeiro. Mas a gente lembra de um episódio bem recente no Rio de Janeiro, onde uma deputada estadual do partido do prefeito, PSD, onde essa deputada estadual foi flagrada pela Polícia Federal, e parabéns à Polícia Federal, né? Essa deputada foi flagrada negociando com um miliciano famosíssimo a devolução, a soltura de um bandido preso, né? E também negociando operações policiais na facção rival. E essa deputada foi caçada pelo Tribunal de Justiça e foi imediatamente reconduzida pelos colegas numa votação uma semana depois. Então, esse é o Rio de Janeiro hoje. Não tem como. Eu vou fazer uma justiça, tá? Os partidos de esquerda, alguns partidos de esquerda do Rio de Janeiro, não todos, votaram pela saída da deputada. Então, o Rio está tudo junto e misturado de uma forma confusa, perigosa, e eu não vejo solução para o Rio de Janeiro a curto prazo. E meu problema hoje, minha angústia, é que o modelo Rio de Janeiro seja exportado para todo o Brasil. Salvador já está com barricada. A barricada, Sami, não sei se você viu a matéria, nós temos 4 milhões de cariocas hoje que vivem refém do tráfico. Esse dado não é meu, é da Universidade Federal Fluminense. Então é aquele morador, pode ser carioca ou fluminense, que ele está atrás da barricada, e ele não pode mais pegar o transporte alternativo, o aplicativo, é proibido, né? Tem que usar o transporte da favela. Ele não pode comprar mais o bujão de gás a R$ 98,00, que é o preço praticado no Brasil. Ele tem que praticar 150. O filme já mostrava isso. Sim. Fuzil, o filme, o Tropa de Elite 2 é isso. Porque o crime, ele forma juiz, dizem, advogado, político. A milícia, de repente, até respondendo a pergunta do Emílio, como chegou isso? A milícia, então, já há um tempo não está formando seus advogados, seus juízes, seus políticos, e por isso chegou dessa forma, desse tamanho? Eu tenho certeza que sim, que a polícia está... A milícia é a máfia, pô. É a máfia americana. Não é isso? Exato. É a máfia. Agora, com tudo muito junto e misturado hoje, porque... nós tivemos uma tragédia no Rio que foi a morte dos médicos, né? Faz o crime, né? Lembra dos médicos assassinados? Sim. Os médicos foram assassinados pelo Comando Vermelho, e era o Comando Vermelho tentando matar milicianos e, lamentavelmente, confundiram lá os médicos com milicianos. Estavam num quiosque. Estavam no quiosque na Barra da Tijuca, numa região nobre do Rio de Janeiro. Mas esses mesmos traficantes que mataram o médico, essa mesma facção, semanas antes ou meses antes, tinha comprado da milícia um território. Então, de novo, quem falar hoje, temos que combater a milícia, está nos enganando, está mentindo, temos que combater qualquer forma de domínio territorial armado em qualquer comunidade do Rio de Janeiro. E temos que... deveria ser uma obsessão hoje. Imagina quanto custa para um morador de comunidade. Cada família de 4 pessoas, Sami, consome um botijão de gás a cada 40 dias. Então, uma família pobre do Rio de Janeiro deixa na mão da milícia ou do Comando Vermelho, no final do ano, né? 50 vezes 10, deixa R$500, R$600 só de taxa em função do botijão de gás. Esse modelo, Rodrigo, que você falou de milícia, que estão tentando exportar, hoje
começou na Bahia, que você falou, mas forte é no Rio. São Paulo, como que você vê? Porque tem facções no Brasil todo, de várias formas. Como que você vê quando você... Eu sei que a atuação do PCC é bem diferente da atuação do Comando Vermelho. Mas eu não tenho notícia, a não ser que o Fuzil saiba disso, porque ele tá... Boquinha de elite. Eu não tenho notícia Doutor Boquinha. É o eu não Boquinha tenho de elite nosso aí. Tu tem notícia de comerciantes em periferia aqui tendo que pagar pedágio? Não, pedágio não. O que tem mais é um comércio interno. Por exemplo, tem uma financeira que atende a periferia. Tem aquela... O que mais acontece na periferia é um incentivo do... Indicações. Da economia local. Agora não tem aquela... Você é obrigado a comprar lá. Não, isso daí aqui em São Paulo não existe. Eu escutei recentemente de mais de um dono de padaria dizendo, olha, eu sou obrigado a comprar farinha da facção Comando Vermelho. Eu não posso mais comprar farinha no Ceasa, no mercado. O Comando Vermelho bate na minha porta, tu vai comprar a farinha que eu roubei. Tá? Então, acaba que o dono da padaria vira refém da facção. Assim como a dona de casa bate lá o traficante na porta dela. Minha senhora, você não comprou botijão de gás esse mês, não? Tá comprando aonde? Vai comprar com a gente. O Tropa de Elite 2 aponta isso. É do caminhão que ele roubou, né? Exatamente. Esse que é um negócio. Ou então ele tem a própria biqueira dele. E para onde isso pode avançar? Você sabe que o roubo de carga no Rio de Janeiro e o roubo de correspondência, nós temos hoje, o Brasil depende da logística nos municípios. Você compra um celular, compra um tênis. Na periferia já tem hoje o lugar que recebe e eles encarregam da entrega dentro da favela. Mas tem algo mais preocupante. Existem facções hoje montando suas próprias empresas de logística, onde eles garantem a você: a tua encomenda não vai ser roubada, mas eu vou te cobrar 15% a mais do que a empresa formal. Isso é a evolução do crime organizado do Brasil. E aí, ele não precisa mais assaltar banco, ele não precisa mais fazer novo cangaço. Ele vai viver. É um business. Ele vai viver como governo, através de tributos. Aumentou o faturamento do negócio. Deixa eu tenho que fazer um break? Então o papo tá muito bom. Ó, é assim o seu Instagram? É Rodrigo? Exatamente. É Rodrigo sem o O. Exatamente. E no lugar do O, o underline Pimentel. O Instagram do Rodrigo Pimentel aqui. A gente volta já aqui na programação da Jovem Pan. Posso fazer uma questão? Pois não. Queria saber se você sofreu ameaça por conta dos relatos, as coisas que você sempre fala por aí, livro e tudo mais. Você já teve ameaça? Você já sentiu em algum momento que você sofreu perigo de morte? Não? O primeiro livro, o Elite da Tropa 1, que eu fiz com o Capitão Batista. O Capitão Batista é a inspiração do Matias, tá? Certo. Realmente nós tínhamos no BOP um colega preto, que era de origem humilde, capitão do BOP, tenente do BOP, que fazia PUC, que é a Universidade da Elite do Rio de Janeiro. Certo. Ele ganhou uma bolsa. Então eu fiz o livro Elite da Tropa com ele. Aliás, o Tropa de Elite 1, o personagem principal não seria o Wagner Moura. Nós fizemos o filme pro André Ramiro, pro Matias, ser o principal. E na ilha de edição... Mudaram, já tinha gravado tudo. O Dani Rezende resolveu mudar, porque o filme não estava... A gente não estava conseguindo montar o filme. Então essa história é real. E quando eu fiz o livro Elite da Tropa com o Batista, nós recebemos ameaças, sim. De ex-policiais que estavam já envolvidos com algum processo miliciano. Olha, não gostamos do livro. E eu dizia que o livro era obra de ficção. Não, isso é ficção, pelo amor de Deus. Mas é uma ameaça, sim. O Zé Padilha sofreu algo mais sério. Ele foi embora. A casa onde ficava a produtora, do lado da Globo, do lado ali. A casa do Zé Padilha tentaram invadir 6 bandidos em 3 motos. E eu falei: Zé Padilha, vai para o aeroporto e se manda daqui. Até a gente descobrir o que é isso. Meses depois, a Polícia Civil do Rio de Janeiro chegou à conclusão que era uma tentativa de roubo da estatueta do Urso de Ouro. Que não vale porra nenhuma aquilo, é tipo aquele bombom do coelho, da Páscoa, né? Sei. Então aquilo não vale nada. Mas alguém disse que o urso era de ouro de verdade. E aí? Porra, meu. Aí pronto. Mas o Zé já estava... Foi feio dele. Foi. Quando aconteceu, ele teve aqui no programa. Foi e abalou muito ele, tanto que ele está na América até hoje. Foi para Los Angeles e falou que não volta mais. Tenho bastante aqui. E ainda, o dia que ele veio aqui, roubaram o celular dele aqui embaixo, no Rasca. Mas também é um... Você acredita? Roubaram o celular do Padilha aqui embaixo. No dia que ele estava falando. Não lembrava. E aí eu tenho é muito importante que o Zé Padilha volte pro Brasil, Rogério, porque ele consegue realizar um filme que vai gerar
mudança de atitude, de pensamento, né? Vai promover debate, mudança e reflexão. Tropa de Elite 1 fez isso, Tropa de Elite 2 também fez. Então, se o Zé Padilha também fez Mecanismo, também, 1 e 2. Sim. Se o Zé Padilha volta hoje e consegue fazer um filme sobre a realidade atual do Rio de Janeiro, já não é a mesma realidade de 10 anos, de 15 anos, né? Hoje, por exemplo, para nos assombrar, nós temos uma facção do Rio de Janeiro, toda ela de traficantes evangélicos, né? Que é um livro seu, né? Não, o livro é da doutora Viviane Costa, um livraço, viu? Eu busquei esse livro, eu descobri na internet, fui ler o livro. Uma pesquisadora que, além de pesquisadora, doutora em história, ela é pastora evangélica. Então ela tem propriedade para contar essa história, porque isso pode ofender os evangélicos. Lógico. Não, se é traficante, não aceitou Jesus. Realmente, eu acredito que se o cara está com um fuzil na mão, matando gente, vendendo cocaína, ele não pode ter aceitado Jesus. Ô, Rodrigo, mas o que você falou do Rio de Janeiro, né, que a esperança sempre acaba sendo o voto. Sim. Isso acaba se estendendo, né, em outras, até praticamente no Brasil. Mas você acha que só o voto você consegue dissolver tudo isso que já foi criado? O voto acompanhado de uma operação suporte da Polícia Federal, tá? É inegável que a Polícia Federal no Rio de Janeiro, quando ela vem pesada, ela consegue atingir políticos corruptos, né? Então você teria que ter a questão do voto, que é sensibilizar a sociedade. Isso acontece em 4 ou 5 anos, acompanhado logicamente, de cadeia, de operação policial, de investigação. Porque senão o Rio de Janeiro não vai ter volta mais, cara. O Rio de Janeiro está numa situação muito confusa. E repito, não é uma questão ideológica partidária. O presidente do PT no Rio de Janeiro, o Quaquá, ele está abertamente defendendo os brasões na entrevista, sabe? Então, eu não defendo o brasão, tá? Eu defendo a investigação. Eu digo sempre o seguinte, olha, com o que nós temos aí, é difícil condenar alguém. Eu jamais defenderia o brasão, porque eu acho que a linha de investigação brasão é a mais consistente. Mas o presidente do PT no Rio de Janeiro já se posicionou em defesa dos brasões, sabe? Então olha como é confuso o Rio de Janeiro. Os brasões seriam os mandantes, né? Segundo o que está aí nessa delação. Sim. Eu não posso dizer, porque se eu tô colocando, estou dizendo que as provas são frágeis, né? Eu não posso dizer que o brasão é assassino. Eu não poderia fazer. Existe aquela presunção de inocência, ampla defesa, e também existe aquela questão do contraditório. Até hoje, o brasão não foi ouvido. Até hoje, o delegado Rivaldo não foi ouvido também, tá? O delegado Rivaldo vai ser ouvido na segunda-feira. Então, eles estão presos há 60 dias, se eu não me engano, sem que fossem ouvidos. Isso é bem preocupante, né? A gente espera que eles tragam mais informações. De repente, até o Rivaldo pode apontar mais alguém, ou então o brasão pode apontar mais alguém, né? Porque se o crime era contra o PSOL e não contra a Marielle, certamente tem mais gente envolvida. Perfeito? Essa é o meu pensamento. É o meu pensamento. Que muita gente compartilha. Agora, posso falar de uma coisa boa? Não, esse assunto, não, eu acho... coisa boa. Quando você vê aqui, eu falei, eu acho que esse assunto... Não, é um assunto pesado, né? É um assunto que a gente não gostaria de levar, porque, mas é algo que está acontecendo. Mas você sabe destrinchar, você sabe falar. Sim, eu sei porque eu, talvez no Brasil, seja a única pessoa que conhece todos os envolvidos. Só não conheci o Anderson, né? Motorista de Marielle. Mas eu conheci Marielle, repito, uma pessoa doce, agradável, boa. Conheci Freixo, até muito bem. Conheci Brasão, eu não conheci, mas conheci Rony Lessa, que infelizmente foi da minha equipe no BOPE. Isso eu também não nego. Não foi caveira, não fez o curso de operações especiais, mas foi da minha equipe e há 27 anos saiu do BOPE. Não saiu, foi mandado embora. E, curiosamente, foi bem recebido na Polícia Civil do Rio de Janeiro. Então, alguns delegados da Polícia Civil do Rio receberam o Rony Lessa da Polícia Civil e ele entrou no mundo da pistolagem, né? Certamente ele não matou só Anderson e Marielle, certamente ele matou dezenas de pessoas. E isso deveria vir à tona hoje nessa investigação. Quem ele matou, a mando de quem contratava essas pistolagens. O Rio de Janeiro é aquilo: samba, política, carnaval, jogo do bicho, milícia, polícia, justiça, imprensa,
tudo misturado no mesmo ambiente. É bem confuso o Rio. Mas, Rodrigo, o que o Emílio perguntou no começo do programa, que tá todo mundo quieto, você acha que essa galera que gritava, quem mandou matar Marielle, estamos tantos dias sem saber quem matou Marielle, você acha que agora esse silêncio da grande massa, principalmente vamos colocar aqui, a turma da esquerda, parou de levantar essa questão e não tem mais importância porque o culpado não é quem eles esperavam? Porque o que a gente viu aqui, inclusive, é o nome do Bolsonaro envolvido, né? Você acha que é por conta de como agora já tem o cara, que já encontraram o cara já abriu a boca, já falou quem mandou e tudo mais, você acha que é medo de cavucar ali e encontrar gente da patota, não? Morgado, tem um deputado da esquerda muito atuante, Chico Alencar, que ele defende abertamente que as investigações continuem, tá? Ele diz o tempo todo isso. E Brazão, ao mesmo tempo que Brazão apoiou a campanha da Dilma para presidente, todo mundo viu a foto. Brazão também... Ele transitava dos dois lados. Também apoiou a campanha de Flávio Bolsonaro, sabe? Então, de novo, não tem ideologia no Rio de Janeiro. Exato. É tudo na sacanagem. Tudo misturado. É tudo na sacanagem. E o Rio de Janeiro, ele tem aquele negócio do romantismo. Né? Tem o negócio do romantismo, que é a classe artística, né? Junto com a lei. Isso eu não tenho. Toma um chopinho. Não, sambinha. Mas isso tem a praia, porque a praia é a coisa mais socialista que existe. É todo mundo junto. A praia e a passareia, a Marquês de Sapucaí também. Também. Mas isso aí eu não tenho dúvida. A questão é essa, né? Porque como não foi quem eles imaginavam, quem eles queriam que fosse o mandante, agora o pessoal, é um cara aí que transita dos dois lados, agora né? vamos ficar na nossa, deixa assim, já achou, a justiça foi feita. Muitas pessoas da esquerda pensam exatamente assim, Morgado. Mas eu repito, Chico Alencar está insistindo em redes sociais que a investigação tem que continuar. Pois não, isso mesmo. Por quê? Precisamos saber quem mais o Lessa matou e a mando de quem, né? E precisamos saber também se o jogo do bicho está envolvido. Morgado, existem 15 decisões no STF, no STJ, nos últimos 2 anos, decisões que, de certa forma, protegem a cúpula do bicho do Rio de Janeiro das investigações policiais. São decisões bem estranhas, para não utilizar outro adjetivo, sabe? Por exemplo, o Rogério de Andrade foi solto há algumas semanas. Rogério de Andrade foi solto, mas a equipe dele está presa até hoje. Então, o STF canetou pela liberdade do Rogério de Andrade, para ele tirar a tornozeleira, mas o Ministério Público do Rio de Janeiro e o TJ do Rio de Janeiro pediram a prisão dos seguranças do Rogério de Andrade. Isso não faz sentido para ninguém, mas no Brasil isso pode fazer sentido. Então, assim, evidente que o jogo do bicho possui bons advogados, mas que o jogo do bicho tem um tratamento bem diferenciado nas maiores cortes do Brasil, isso é fato, viu, Emílio? Agora, o que você ia falar de coisa boa? Não, coisa boa é que ontem à noite eu acompanhei a questão do fim das saidinhas. O fim das saidinhas. O veto, né? E o que você achou? Olha que legal. A esquerda vai dizer que isso é o populismo penal. A esquerda vai dizer o seguinte: todos os países do mundo existe lá a evolução da pena, né? Com essa questão de você poder sair para visitar a família. Sim, é verdade, a esquerda tem razão. Todos os países do mundo você tem lá o regime semiaberto. Ocorre que, eu peço que quem esteja vendo a gente aqui, tenha consultado no Google, Pô, Pimentel está chutando, a Argentina é 2/3 da pena, Chile 2/3, Uruguai 2/3, Espanha 2/3, Itália 2/3, em geral 2/3 da pena. Nova York é 9/10 da pena. E o Brasil é 1/6 da pena. Então, assim, talvez lá atrás, é uma bela vitória do Derrite, né? Uma bela vitória do Derrite. Uma bela vitória. Eu digo sempre que foi o deputado federal que conseguiu uma pauta, insistir e conduzir aquilo, ganhar apoio popular, porque ontem foram 314 votos na Câmara dos Deputados e 51 no Senado. Isso. Então, a sociedade brasileira, de fato, queria o fim da saidinha. A saidinha, ela provoca uma sensação de insegurança no Brasil que é devastadora. São mulheres que são assassinadas por maridos e noivos que estavam presos quando vai na saidinha. É o policial de Minas Gerais assassinado. Pimentel, mas isso é exceção. Não é exceção. Quando você vai tabular o número, a quantidade de homicídios do Brasil praticados por bandidos na saidinha é incrível. Então, assim, é uma vitória para a sociedade brasileira,
é uma vitória também, logicamente, do Derrite, né? Não sei quais são as pretensões políticas dele, mas e é uma sinalização para o governo brasileiro que o povo brasileiro é conservador. Ele quer o bandido preso, porra, né? Isso é uma excelente sinalização. É isso mesmo. Então eu tô feliz com isso. Estou conversando com meus amigos de esquerda. Puxa, Pimentel, isso é uma tragédia, porque, afinal de contas, a pena tem que também... Mas é uma derrota do Estado, né? Porque o Estado não tá fazendo o papel dele direito. Sim, porque se fosse verdade a ressocialização, tá tudo correndo bem, né? É uma derrota também do sistema, né? Sem dúvida, Emílio. E quando você vai pesquisar, eu vou até citar aqui, Foucault. Olha que de esquerda. Foucault. Mas quando tu vai ver Foucault... Voltando para a escola, para a faculdade. A cadeia diz o seguinte, ela não serve para ressocializar, é mentira. É isso. A cadeia serve para neutralizar, punir e ressocializar. Então eu tenho que pensar na punição e tenho que pensar em tirar o bandido também da ação. Claro. Então, mas parece que a esquerda esquece disso sempre. A esquerda insiste que a cadeia serve como ferramenta de ressocialização e não é verdade. Ressocializar de punir, né? Exatamente. O cara não paga a pena dele, né? Mas o que irrita também... E por que você acha que a imprensa tá nessa também? Porque a opinião pública a gente vê nos votos do deputado. Sim. Né? A gente tá vendo lá que os caras... A sociedade brasileira quer mais segurança. Isso eu acho que é o principal do brasileiro, é querer mais segurança. E a gente vê que a imprensa também, ela age de uma maneira meio que amiga do bandido, amiga do Hamas, agora amiga do terrorista. Por que você acha que acontece isso? A imprensa chama alguns debatedores, logicamente acadêmicos, né? Ela não chama policial. Quem inventou esse papo do populismo penal foi a academia. O especialista que eles falam. Eles chamam essas pessoas e essas pessoas utilizam um argumento verdadeiro, mas não é por aí. Eles dizem, mas isso existe em todos os países do mundo. É verdade, existe, mas não é um sexto, sabe? Então eu acho que a direita também utiliza o argumento errado. Se o Derrite em algum momento fizesse uma proposta, vamos manter a saidinha, mas com 4/5 da pena, né? Eu acho que ia passar mais fácil. E o Lula não ia ter o que falar. Porque, olha, vamos garantir o direito não ia ter o que falar. Então eu acho que falta um pouco aí de conversa entre direita e política, esquerda. né? Política, a política é isso. De achar um equilíbrio, né? Achar um equilíbrio que possa favorecer as duas coisas. Mas foi uma vitória para o Brasil ontem, viu? Pode ter certeza que isso vai impactar muito na redução da sensação de medo e de impunidade que nós temos no país. O método tratamento de choque que tem lá fora, de você pegar a criança, passar um dia na cadeia, aquele 14 e 15 anos, você acha que isso funcionaria aqui no Brasil, para mostrar a realidade que ele vai virar se continuar? Eu acho que isso provoca... você sensibiliza, né? O garoto vai olhar aquilo. Não é isso que eu desejo. Fuzil tem um lance muito doido. Quando eu estava no BOPE, um traficante ganhava um bom dinheiro. Um traficante ganhava... talvez em média 2,5 vezes mais que um policial do BOPE. Hoje as facções do Rio de Janeiro pagam muito mal. Terceiro comando, Comando Vermelho e ADA pagam em média um salário mínimo para o traficante, mais uma renda de 3% do valor da cocaína que você vende, uma comissão, uma variável, né? R$ 1.400 é o salário que o chapa ganha para ajudar a transportar carga, né? É o salário mínimo vigente do país. Eu vi a matéria aqui do desalento, né? 7 milhões, eu acho que foi esse número. Professor Samidana trouxe essa informação. 9 milhões de jovens. De jovens. 14 a 24. Eu conto uma história, que eu gosto de contar a história, de ilustrar com história. Eu conto uma história de uma empregada que eu tinha lá em casa, que ela tinha 2 filhos, um no tráfico e um na feira, vendendo alho. E um dia o menino que estava na feira falou pro irmão, cara, eu ganho mais que você. Você tá lá com o fuzil na mão, tomando tiro de polícia, da facção rival, e eu ganho 2,5 vezes mais que você. Larga dessa porra, vem trabalhar comigo lá, vender alho, porra. Aí surge aquela questão da tal da visibilidade, que o traficante ele quer pertencer a uma gangue, ele quer se sentir importante. Não tem nada mais a ver com dinheiro, tem a ver com esse sentimento de status. Pertencimento. E você pega lá um livro eu vou citar gente da esquerda aqui, você pega um livro do MV Bill ou do Celso Ataíde, Falcão, Meninos do Tráfico,
E o MVB e o Celso Ataíde fazem um trabalho maravilhoso. Eles não colocam na planilha, mas eles entrevistam centenas de bandidos na periferia e perguntam: por que você veio pro crime? E o bandido diz: porque eu queria usar um cordão de ouro, pô. Eu queria um tênis de marca. E ninguém fala: porque eu queria colocar arroz com feijão na minha mesa para minha mãe, para o meu pai, para minha irmã, para o meu filho. Todo mundo fala que queria pertencer a uma facção por status, por apresentar alguma coisa. E esse é um dado muito ignorado hoje pela academia e pela esquerda. A persistência da informação de que o crime é uma questão de desemprego. O Sami deve ter visto uns trabalhos interessantes dos colegas do Sami lá um órgão federal de economia, não é o IBGE não, Sami, é um pessoal bacana de economia do governo. Eles fizeram um trabalho sobre... Da Fazenda? Hã? Não, vou lembrar. Marcelo Siqueira, que é o economista, ele fez um trabalho sobre tentando buscar desemprego e violência, tentando perseguir os gráficos, né? E não tinha tanta influência uma coisa na outra. Algumas cidades do Brasil, você tinha aumento do desemprego e redução da violência. Né? Então não fazia sentido nenhum. O aumento do desemprego provocava a redução da atividade econômica. Lojas fechadas à noite, bares e botequins fechados, né? Menos patrimônio circulando, Honda Bis, carro e tal, o que for, relógio. Redução do número de roubos, né? E redução do número de homicídios. Então não tinha uma relação direta, desemprego e violência. Não estou dizendo que sempre, viu, Fuzil? Eventualmente você pode achar essa relação. Mas de forma geral não tinha. Na maioria dos casos, né, a corrupção e o crime ela acontece no supérfluo. Sim. Quando você quer o supérfluo, você faz o cara corrupto, ele vai não é para o dia a dia, não é para o cara sempre tá numa... Quer colocar como cordão de ouro. É isso aí, é o cordão de ouro. Importado. E pertencer a algum lugar, Pertencer a algum lugar. Porque então, tem pessoas muito abandonadas no nosso país. Para desmobilizar esse pessoal, tem que entender como é que a gente vai tirar ele de lá. Como é que a gente vai tirar isso? Como é que vai desmobilizar? Vai matar todo mundo? Vai prender todo mundo? Realmente não dá. Tem uma facção no Rio de Janeiro hoje com 38 mil bandidos, né, em média, e tem uma facção com 9 mil bandidos. A menor facção tem em torno de 3 mil. É muita gente no crime no Rio de Janeiro. Estou descontando as milícias, estou somando só as facções do tráfico. Repetindo que não tem mais diferença. Até mesmo milícias hoje vendem também cocaína e maconha. Então, repito, é uma confusão. Tá tudo misturado, dominado. Morgadão, eu falo sempre uma questão, não vou falar o nome da emissora, certo, mas eu falo de uma novela no Brasil, do Antônio Fagundes, chamada Duas Caras. Essa novela fez muito sucesso. Certo. Ela foi vista no Brasil todo, uma audiência legal, e mostrava um miliciano muito gente boa, que resolvia todos os conflitos na paz, na amizade, na sabedoria, na mediação de conflitos. Cara legal. Epa. Lembra? Isso nunca existiu. Não quero uma antena. Isso gerou no Brasil uma ideia de que a milícia era algo muito bom, né? Sim. E para enfrentar essa informação, Tropa de Elite 2, 3 anos depois, mostrando que miliciano era ligado a deputado, que matava pessoas, que eles eram covardes, que eles obrigavam o morador a comprar o bujão de gás mais caro. Então, assim, rola uma necessidade também de você comunicar, através da cultura de massa, o que está acontecendo. Você falou aqui, antes de eu chegar, que os cinemas estavam vazios, né? Concordo, né? E cultura de massa não é jornal, cultura de massa não é livro, cultura de massa é cinema, é gerar reflexão, debate e mudança. Eu acho que Tropa de Elite 1 e 2... A teoria do Alba é essa. É mesmo? Porque ele acha que... Eu acho bobagem isso aí. Eu acho que Disney não tem nada a ver com a vida. Mas isso aí, Emílio, de cinema, o próprio Lenin já falava que o cinema é o meio de comunicação mais importante que tem. Sim. O Lenin vai um tempinho. Mas ele tá certo, né? Mas tá certo, pô. E ele só fez filme merda, fez um Coraçado Potemkin, ruim pra cacete, ruim. Porra. Filme chato, porra. Não, mas é que passa a mensagem. O Tropa de Elite, ele mudou completamente a relação que você falou. Ele passou realmente, apesar dos envolvidos no filme estarem arrependidos. É lógico que a cultura... O brasileiro ele tem essa cultura. O Rio de Janeiro é muito diferente de São Paulo, culturalmente também. O jeito que a gente como o Nordeste é diferente, o Sul é diferente. Cada um tem a sua cultura, mas eu acho que não tem essa influência. Você está brincando. Se você fala que Tropa de Elite não mudou a consciência do Brasil,
e abriu a cabeça das pessoas internacionalmente. Só eu acho, mostrou o pelo problema, amor de mas não Deus. solucionou ele. Eu acho que tem um antes e o depois. Ninguém sabia o que era a milícia. Não resolve, né? Não é resolver, mas Não faz o cara pensar uma reflexão. colocou uma luz em cima. Pelo amor de Deus. Não, então, mas o Tropa de Elite tem aquele negócio do cara, do playboy, comprar Sim. a droga, Isso. comprar maconha do outro, ser um vagabundo. Aquilo lá chocou a... Sim, então, você está Mas sustentando o tráfico. uma questão, Emílio. E a vocação do policial também. Quando eu exibi, eu exibi Tropa de Elite em várias faculdades do Rio de Janeiro com Zé Padilha e com Marielle do lado também. Marielle era assessora do Freixo. Toda vez que eu exibia o Tropa de Elite 1 em faculdade, levantava um aluno e falava assim: eu queria dizer pro senhor que eu parei de fumar maconha depois que eu vi seu filme. Eu falei, por quê? Porque eu descobri que quem fuma maconha promove a violência. Precisou assistir um filme para entender o básico. Parei de fumar maconha porque tapa na cara dói. Muito bem. O papo foi muito bom, muito bacana. Vou passar aqui a rede social, o Instagram do Rodrigo é Rodrigo Pimentel. Rodrigo sem o O. Pimentel, para você que está mais filmes, viu? A Jovem Pan. Para 2025, mais filmes. Legal. Bacana. Conta com a gente aí para divulgar, para bater um papo. Sempre o papo é muito gostoso. Obrigado pelo convite. E obrigado pela presença. Muito bem. Vamos pro break? Bora. Então o break.